Olá, pessoal. Eu sou o Ricardo Laser, fotógrafo, e nós estamos aqui na oficina Pixel Show REC Brasil. Agora nós vamos entrar no tópico logística. O que significa logística? No caso do fotógrafo, qual câmera você vai levar? Qual lente você vai levar? Você vai para onde? Vai levar onde? Numa mala? Numa mochila? A tiracolo? Você vai precisar de tripé? Você vai precisar de filtros? O lugar é quente? Você vai de bermuda ou vai de calça? O lugar é social? Você vai de roupa preta? Você vai fotografar um casamento? Vai de gravata? Você vai fotografar uma família no meio do mato? Você vai levar repelente? Tudo isso é logística. Então, eu vou dar umas pinceladas sobre isso a partir de agora. São 3 coisas que você precisa pensar quando você fala de logística. A primeira coisa é estudar. Você não vai fazer uma foto num local sem antes ir lá estudar ou se informar sobre aquele local. Então, você vai pegar informação com algum amigo seu que já foi, você vai ler sobre aquele local, ou você vai lá, em loco, ver como é que é. Para ver a luz, durante o dia, se é boa, se é ruim, para ver o local, se é amplo, se é apertado, para ver se é um lugar perigoso em que você vai estar levando equipamento caro e de repente pode ser furtado, pode ser roubado, para ver todos esses aspectos, para ver se tem banheiro perto, para ver se tem restaurante perto, que às vezes você vai passar o dia inteiro e precisa pensar nisso, né? Então você vai primeiro estudar. A segunda coisa que você vai fazer é planejar em cima desse estudo. Então você vai estudar e aí você vai ver seus objetivos e de acordo com o que você estudou, você vai bolar uma estratégia. Então, tá bom, eu vou para lá de manhã, nas primeiras horas da manhã, 4 da manhã, porque eu quero pegar a primeira luz do dia. Aí eu vou levar um lanchinho, porque lá perto não tem restaurante, nós vamos passar o dia inteiro lá na fazenda, e aí a gente vai ter que se abastecer de água e de lanchinho. Vou levar também um casaco, porque pode ser que fique frio, e tal, e assim por diante. Isso eu estou falando de algumas coisas que você pensa. Tem outras coisas também que são do equipamento. Então, tá, que tipo de foto que eu vou fazer? Eu vou fazer foto, eu vou precisar de qual lente? De uma grande angular, eu vou fazer paisagem grande, eu vou fazer umas fotos longe, então eu vou precisar de uma teleobjetiva, eu vou fazer, quantas câmeras eu vou precisar? Quando eu vou para um rally, eu sempre vou com 2 câmeras, porque se eu for com uma câmera e essa câmera der pau, aí eu fico sem fotografar o resto do dia, ou o resto da semana, porque às vezes eu posso estar lá no meio do mato e não posso voltar. Então eu tenho que ter backup, às vezes até 3 câmeras. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Ah, vai ser foto noturna, então eu preciso levar um tripé. Ah, vai ser uma foto de ação com muita velocidade, eventualmente eu posso levar um monopé, que é um tipo de um tripé, que um pé só, aí você apoia a câmera nesse tripé e fica fotografando com ela apoiada. Assim você não fica carregando, né, a câmera na mão o tempo inteiro, porque se você ficar o dia inteiro carregando a câmera também é pesado, né? E a terceira coisa que você vai ter que fazer, depois de planejar e de tudo, é uma coisa que eu chamei de carregar. Ou seja, você vai pegar toda a tralha que você planejou levar e você vai botar no lombo e levar. Se você for um fotógrafo abastado, tiver dinheiro, e aí você tiver 1 ou 2 ou 3 assistentes, aí você dá para eles carregarem. Você paga eles para isso, eles carregam para você. Eu não sou esse tipo de cara, eu não tenho. Já contratei assistente para trabalhar em algumas coisas mais assim, trabalhosas, volumosas e tal, mas o meu dia a dia sou eu e eu e eu. Então, assim, se eu preciso levar 2 câmeras, eu levo 2 câmeras eu mesmo. Eu carrego na minha mochila. Se eu levo mais 3, 4 lentes, é eu que vou levar. Então, eu tenho que planejar. Eu tenho que planejar tudo e eu que vou carregar. Então, a logística
ela não é só, assim, a roupa que eu vou levar porque vai fazer frio. Ela é tudo. Ah, eu vou ficar acampado? Eu tenho que levar barraca. Eu vou ficar acampado? Eu tenho que levar papel higiênico. Tenho que levar uma pá. Eu tenho que levar um fogareiro para cozinhar. Então, eu tenho que pensar em tudo, todos os detalhes, porque na hora que eu estiver lá fotografando, eu vou estar pensando só na fotografia, não em mais nada. Nada pode me preocupar, nada pode ser um problema para mim, tudo tem que estar em cima, e eu vou estar lá na manhã, às 5 da manhã, na primeira luz do sol na fazenda, e eu vou estar assim, falando para o modelo, ou para o modelo, falar assim, olha, fica assim, um pouquinho de lado, tal, deixa eu ver a abertura que eu vou usar, deixa eu ver a velocidade, tal. É isso que vai estar na minha cabeça. O resto, não mais. Então, eu preciso estar tudo em cima, tudo funcionando como um relógio suíço. Então, o que eu vou pensar em levar? Eu vou pensar em levar tripés. Existem tripés, por exemplo, eu posso mostrar para vocês aqui um tripézinho que eu tenho. Eu tenho um tripézinho aqui que eu uso muito para coisas pequenas e tal. Então, esse é um tripé. Um tripé, ele tem 3 pés e aqui, onde tá acoplado isso, eu acoplo minha câmera e aí eu fotografo com a câmera aqui em cima do tripé. Por que que às vezes eu uso tripé? Porque às vezes eu uso velocidades tão baixas, em lugares que estão muito escuros, que a minha mão vai tremer. E aí a foto vai sair tremida. No tripé, ele fica paradinho e a foto não vai sair tremida. Então eu posso lá disparar remotamente, com um cabinho, ou até disparar com calma na minha câmera, e aí ela vai ficar lá fazendo a exposição dela durante 1 minuto, durante 2 minutos, que seja, sem balançar, em cima de um tripé. Existem tripés grandes, pequenos, existem tripés gigantes, existem tripés de tudo que é tipo de formato, tá? Tripés altos, tripés baixos, cabeças ball head, cabeças de 3 movimentos. Essa, por exemplo, é uma cabeça de 3 movimentos. Então, ela movimenta assim, ela movimenta assim. Não, ela é uma cabeça de 3 movimentos. E aí ela movimenta assim. Então, existem vários tipos de tripés com vários tipos de configurações, tá? Quando eu vou fazer, por exemplo, um Rally dos Sertões, eu tenho que pensar em tudo isso, eu tenho que pensar em outra coisa também. Eu tenho que levar um computador. Por quê? Eu dei o exemplo do Rally dos Sertões, mas pode ser qualquer trabalho que te envolva você ir lá e ficar 2, 3, 4, 5 dias. E nesses 3, 4, 5 dias, você vai ter que ficar passando as fotos da sua câmera para o seu computador. Então, eu tenho que levar um computador, mas eu não levo um desktop, um computador grande desses que ficam na mesa do meu escritório, volumoso e impossível de ficar carregando. Não é portátil. Eu levo um computador portátil, que é o laptop. Então, eu levo um laptop para poder trabalhar as minhas fotos, para poder descarregar minhas fotos e trabalhar minhas fotos. Junto desse laptop, ou seja, dentro desse laptop, eu também tenho que ter softwares que sejam específicos para a fotografia. Eu recomendo, eu sempre uso 2 softwares principalmente, o Photoshop e o Lightroom. Esses são 2 programas da Adobe. Hoje em dia, você não compra mais esses programas, você paga uma mensalidade para usá-los. Hoje em dia, eu estou pagando R$35 por mês para poder usar esses 2 programas. Esses 2 programas são essenciais para um fotógrafo. Sem eles, o fotógrafo não trabalha mais. Que antigamente a gente pegava um filme, que era um filme de plástico, que você levava para um laboratório, eles revelavam, e aí eles levavam para o laboratório para eles ampliarem as fotos num papel, era tudo físico. Hoje em dia a coisa é mais virtual. Então eu tenho aqui na minha câmera eu pego e coloco aqui dentro da câmera, eu coloco um cartão que se chama memória. É uma memória.
no caso aqui é uma memória de 64 gigas, e eu coloco essa memória aqui, e eu vou, ao fotografar, a câmera vai jogando as fotos para essa memória. E aí eu pego essa memória e, através de um leitor de cartão, eu coloco as fotos no computador. No computador eu jogo as fotos para o software, no caso eu uso muito o Lightroom, e a gente usa esse software para mexer nas fotos, depois para enviar as fotos para os clientes, enviar as fotos virtualmente mesmo para todo mundo. Hoje em dia se trabalha muito, muito virtualmente. É muito raro você trabalhar com uma foto física, que é no papel, que se trabalha ainda porque você faz exposições de foto no museu, ou você vende uma foto para alguém ter na parede. Então ainda existe isso, mas 90% do mercado trabalha em cima do virtual. Então, você precisa ter, no mínimo, esses dois softwares, tá? Outras coisas que você vai precisar levar quando você for num trabalho. Depende muito de onde você for, mas eu vou citar, por exemplo, ainda o rally, depois eu cito outros ambientes em que você vai fotografar. Então, quando eu vou no rally, além de tudo isso que eu falei, eu ainda levo o celular, que vai servir para mim de GPS, e também vai servir para mim para me comunicar com o resto da equipe, através de WhatsApp, ou através de Facebook, através das mídias sociais, para poder fluir o trabalho. O que você precisa hoje? O que você precisa amanhã? Tá bom isso? Tá bom aquilo? Então, nós temos um grupo de WhatsApp, que é todos os 8, 9 fotógrafos do Rally, ficam se comunicando para determinar qual vai ser o trabalho do dia seguinte e tudo. Eu levo também mochila, uma mochila em que eu possa carregar nas costas para poder levar o equipamento na trilha, porque eu vou para as trilhas, eu vou de carro. O Rally dos Sertões, para você ter uma ideia, é assim, você pega os pilotos, eles vão correr 300 quilômetros de pista num dia, no primeiro dia. Eu vou num ponto desses 300 quilômetros que eu escolher, que seja um rio bacana, ou que seja uma montanha bonita, ou uma estrada de terra cheia de curvas, e vou ficar lá. Eu vou de carro até lá, um carro 4x4, vou entrar na pista, vou ficar lá bem antes deles começarem a corrida, e lá eu vou começar a fazer as fotos, e vou fazendo foto, vou fazendo foto, vou fazendo foto. Então lá eu vou assim, se o carro não chega no local, eu tenho que andar até o local que é para onde eu vou chegar. E aí lá, eventualmente, se eu passar o dia inteiro lá, sentado, fazendo foto, eu posso levar uma cadeira de praia, um banquinho para eu ficar sentado. Geralmente, o Rally Sertões, ele é no Nordeste, ele vai de Goiânia para cima. Então, já rodou para o sul do país, mas normalmente é de Goiânia para cima. Até Natal, até Salvador, até tal. Então, é muito sol na cabeça. Então, você levar um gorro, ou um guarda-sol até, para se proteger do sol, levar muito protetor solar, levar, cada dia que você vai para o trecho, para a trilha, você tem que levar água, bastante água para beber, porque senão você desidrata, tem que levar uma comidinha para comer, que senão você fica sem forças e tal, você tem que ir com uma bota, não pode ir lá de Havaianas. Uma vez eu fui de Havaianas, eu desci do carro, não deu tempo de pegar a bota, porque estava escondida não sei aonde, falta de planejamento, deixei a bota não sei aonde, não achei, eu tinha que vazar logo do carro e desci de Havaianas mesmo. Passei o dia inteiro no sol de Havaianas. Pensa como ficou o meu pé. Ficou pior que essa parede aqui atrás. Então, você tem que pensar nos mínimos detalhes. Aí, então, é isso. Você vai levar, eu levo água gelada, uma geladeirinha de isopor e tudo isso que eu estou pensando. Quando eu vou, por exemplo, para a Antártica fotografar, já é um outro pensamento, uma outra logística. Lá, primeiro que eu tenho que levar roupas quentes, né? Roupas de montanha, roupas de gelo, óculos protetor dos olhos, luvas e um monte de coisa, bota dura, bota e tal. Bota dura é aquela bota de escalada mesmo, para você andar em glaciares e tal. E aí, as minhas câmeras, eu tenho que protegê-las do frio. Então, eu mantenho elas o máximo de tempo possível dentro da mochila e só as tiro quando eu vou efetivamente fotografar. Diferentemente daqui, que eu posso andar com ela a tiracolo o tempo inteiro, e aí eu pego ela e fotografo.
Mas lá não, eu mantenho ela dentro da mochila. As baterias da câmera eu coloco dentro do bolso, dentro da minha roupa, para manter ela quente, para gastar menos, né? Porque a bateria no frio gasta mais rápido. Pilhas, a mesma coisa, as pilhas de flash e tal. E aí eu vou fazendo assim. Aí eu levo uns paninhos para secar a câmera, para limpar, porque lá é um ambiente muito úmido. Então eu tenho que pensar em tudo isso. Eu levo filtros para proteger a lente, porque quando é úmido e chove, aí chove e começa a molhar a lente, que é aqui a parte da frente da lente, a frontal, ela é muito importante. Se ela encher de gotículas, estraga a minha foto, eu não consigo mais fotografar nem focar. Então eu ponho um filtro na frente, que além de proteger de uma possível pedrinha ou areia que caia em cima e machuque a minha lente, ele também vai, eu posso pegar e secar ele com uma toalha e não vai danificar. E aí eu seco ele com uma toalha e continuo fotografando. Então, tudo isso eu tenho que pensar na hora de fotografar. Ah, eu vou fotografar um casamento. Ah, um casamento. É totalmente diferente disso que eu estou falando. Então, você não vai levar um pincel, por exemplo, que eu levo no Rally dos Sertões, para ficar tirando poeira da câmera o tempo inteiro. Um pincel de suave, né? Que não seja delicado para não machucar a câmera. Eu não vou levar um aerógrafo, um aerógrafo mesmo no carro, que ele é um compressor de ar, na verdade. E depois que eu terminei o dia de rally, que eu estou todo empoeirado e o meu equipamento empoeirado, eu pego o compressor e limpo todo o equipamento. Num casamento eu não vou fazer isso. No casamento eu vou levar provavelmente uma câmera e uma reserva, com uma variação de lentes para poder fazer fotos mais abertas, com uma grande angular, assim como uma foto dessa, e umas fotos mais fechadas, mais longe, com uma teleobjetivo. E aí eu vou levar uma, duas câmeras, vou levar flashes para poder iluminar, porque geralmente a iluminação de um ambiente de casamento ela é toda misturada, tem luzes de várias tonalidades e tal, então eu garanto com o meu flash, eu vou garantir fotos que eu não teria se eu tivesse só sem o flash. Às vezes tem um ambiente escuro lá que eu não vou conseguir fotografar. Então eu levo bastante bateria, bastante pilha, porque os flashes gastam muita pilha. Eu levo bastante bateria, bastante cartão, para poder ficar trocando o cartão lá na hora e não perder os momentos. Uma vez eu fotografei um casamento logo no começo da minha carreira, e bem na hora de fotografar a passagem de anel, acabou a bateria, não deu tempo de eu trocar, e aí eu perdi esse momento crucial do casamento. Então, não pequem por faltar bateria ou faltar cartão. Eu levo também, nesses ambientes mais remotos, onde não tem tomadas para eu carregar minhas baterias, eu levo dessas baterias portáteis para poder carregar tanto o meu celular quanto baterias e outras coisas que eu preciso carregar. Então, a logística, ela vai passando por tudo isso. Então, você tem que pensar em todos os detalhes, tá? Tem que pensar em tudo que você está planejando para não ficar lá na mão e faltar alguma coisa na hora de você estar fotografando, tá? O que eu penso numa externa também, quando eu estou estudando? Lá pode ter muita interferência. Eu vou fazer uma foto lá no Parque do Ibirapuera, ou lá na Lagoa do Paranoá, ou então lá na praia de Pajuçara, lá em Maceió, aí eu vou lá no ambiente externo onde tem público. Então, se eu quiser que fique limpo de público, eu tenho que ir num horário que não tenha gente interferindo. Ou se alguém for passar lá, eu tenho que esperar passar para depois não interferir na foto. Num ambiente interno, num estúdio, num apartamento, numa fazenda de alguém, não vai ter esse problema. Então, é menos coisas. Só que no externo, eu tenho que pensar, vai chover? Vai cobrir de nuvens? Vai ter sol? O sol nasce aonde? Ele desce aonde? Ele morre aonde, o sol? Eu tenho que pensar em tudo isso. Tem permissão para eu fotografar? Teve uma ocasião que eu fui fazer fotos na Acrópole da Grécia. Assim que eu entrei no portão da Acrópole, um guardinha me parou. Ele olhou para minha câmera e falou: No, professional. No, professional.
porque lá é proibido fazer fotos profissionais, a não ser que você pegue uma permissão pedida pelo governo, assinado um contrato, provavelmente tem que pagar uma grana para fazer algum trabalho profissional lá dentro. Eu estava indo lá fazer foto de um grupo de viagem e ninguém sabia disso, então eu acabei entrando e falando, não, eu sou turista, eu estou aqui como turista e tal. E olha ele lá tirando foto, era um celular. Mas a minha câmera, porque era uma câmera desse jeito, toda bonitona, com cara de profissional, ele falou, não, não, não. Então, dependendo do lugar que você for, você tem que pedir uma permissão para fazer fotos. Tem lugares que você não pode voar drone, por exemplo, então você não pode fazer a foto externa lá. Então, isso é uma coisa que vai fazer parte do seu estudo e do seu planejamento. Ao contrário de um ambiente externo, quando a gente está fotografando em estúdio, por exemplo, ambiente externo como, por exemplo, Rally Sertões, Parque do Ibirapuera, Antártica. Aliás, na Antártica, tem um outro detalhe que eu não falei. Na Antártica, existe um grave problema por causa da temperatura. Não só o problema de gastar as baterias mais rápido, que não é tão grave porque você pode manter elas aquecidas dentro da roupa, mas quando você sai de um ambiente externo na Antártica, está fotografando lá, todo, sempre o dia inteiro frio, 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 menos 5, menos 10, menos 15 e tal, e sua câmera está lá fria, gelada. Você pega e entra numa estação de pesquisa, num ambiente de temperatura controlada, 20 graus Celsius, a sua câmera, a sua lente imediatamente vai condensar dentro dela. Isso é muito comum acontecer. Não sempre, mas é comum. E aí você, para descondensar, ou seja, para essas gotículas que se formaram dentro da lente secarem, porque aí dentro da lente elas atrapalham a sua foto, leva muito tempo, você tem que botar ao sol a sua lente para secar, não tem outro jeito de secar, então você vai ficar vários dias sem poder fotografar porque sua lente condensou. A minha dica para isso não acontecer é, não entre com a sua câmera num ambiente muito quente. Deixe ela sempre em ambiente frio. Voltou do ambiente externo, deixa ela num local frio dentro da estação, não quente, porque aí não vai acontecer isso de condensar. Só uma dica para quem for para a Antártica fotografar. Voltando ao estúdio, que é um ambiente interno, o estúdio, diferentemente do ambiente externo, onde tem sol, pode ter nuvem, pode ter pessoas, pode ter cachorros passando na frente da foto, alguém de bicicleta, carros, etc. Depende de onde você estiver trabalhando. No estúdio, você está dentro de um ambiente controlado. Esse ambiente controlado significa você controla totalmente a luz que está lá dentro, a sombra, você controla a temperatura, você controla o fluxo de pessoas, você controla a vontade de ir ao banheiro, lá provavelmente tem um banheiro, então tudo está lá num local controlado. Então você tem domínio sobre tudo, você manda naquele ambiente e tudo está à sua mão. Porque você não precisa ficar carregando na mochila, na lomba, 2, 3 câmeras. Você tem lá a sua estante com 5 câmeras, sei lá, com seu equipamento de luz. Ah, estou precisando de uma lente tal. Vai lá na estante, pega aquela lente e fotografa com aquela lente. Ah, vou mudar de lente. Vai lá, dá 3 passinhos, muda de lente e fotografa. O laptop está ali do lado. Às vezes você fotografa até olhando no laptop, porque você conecta o laptop na câmera e tira a foto e você olha a foto imediatamente na seu laptop. Então é tudo um ambiente controlado, confortável, mais fácil para trabalhar do que num ambiente externo. Ah, faltou uma luz. Eu tenho lá 6 tochas, aquela luz de estúdio se chama tocha. Eu tenho 6, mas eu preciso de 8. Ah, vou ligar para o Vitor Eleutério. Ô, Eleutério, você tem aí 2 tochas para emprestar? Beleza, estou indo aí pegar. Ah, faltou um ventilador de luz, um ventilador gigante, porque eu quero que o cabelo da modelo esvoasse. Ah, então eu vou lá e alugo. Falta uma máquina de fumaça para fazer aquele ambiente, assim. Vou alugar. Então, tudo no estúdio, se você não tiver, é fácil de arrumar. Então, o estúdio é um outro ambiente controlado, tem um revés. Normalmente, no estúdio, você está fazendo um trabalho profissional e você tem
um tempo restrito para fazer esse trabalho. Na externa, se você também tem um tempo restrito para entregar o seu trabalho. Porém, se não der para fazer num dia, você vai no outro dia e faz foto. Se não der para outro dia, você vai no outro dia. A não ser que você esteja alugando um lugar externo, por exemplo, alugando uma fazenda para fazer as fotos lá. Mas normalmente você vai lá numa praia, ela está aberta, você vai lá e volta quantas vezes quiser. O estúdio, se não for seu, ele é um estúdio alugado, você aluga por uma diária. Se você não matou o seu trabalho nesse dia, você vai ter que alugar mais uma diária. Então tem esse pequeno inconveniente, caso não seja seu estúdio. Mas se você é aquele cara lá que pode contratar os seus assistentes para carregar suas câmeras e tal, você provavelmente também pode ter um estúdio, aí a coisa fica mais pianinha, mais facinho para você. É muito legal, é um sonho. Eu tenho um estúdio montado em casa, eu modifico meu quarto, minha sala, minha mesa aqui, onde está toda a minha bagunça, agora vira uma mesa de estúdio, e eu uso meu equipamento de luz aqui para fazer as fotos. Então pensem bem antes de tirar foto, estudem, planejem, e quando vocês não puderem pagar alguém, vocês próprios carreguem suas coisas. Enfim, esse foi o tópico logística da oficina Pixel Show Rec Brasil. Mas não para por aí, não. Fiquem atentos, porque tem mais um tópico, o quarto tópico, insights.